Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo, meu nome é Joyce Prado. Você que nos acompanha sabe que nós passamos agora 10 minutos refletindo na palavra, conhecendo, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida, né? Você que é novo no canal, já se inscreva, ativa o sininho. Todos os dias nós temos vídeos de 10 minutos, que é o tempo que nós passamos aqui, vídeos rápidos, práticos, e eu sempre falo, né, para quem acompanha, o mais importante do que nós passarmos 10 minutos todos os dias aqui sentado aprendendo, é nós aplicarmos na nossa vida. E essa semana nós estamos falando a respeito do perdão, né? Então nós já vamos aí para a quarta mensagem relacionada ao perdão. Nós estamos com a passagem do livro de Mateus, da oração do Pai Nosso, como base, aquela a qual o Senhor diz, né? Perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido, né? Então, já que nós temos aí um pedido, um ensinamento de oração e um pedido para que Deus nos perdoe, nós temos também condicionado a esse pedido, né? Que nós devemos perdoar aqueles também que nos ofendem. E é isso que nós estamos aprendendo essa semana. Como fazer isso de uma forma mais leve, né? A se perdoar também, muitas vezes, mediante algumas ofensas, que foi o que nós aprendemos ontem. E hoje, você que está com a Bíblia, né? Abra no livro de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 33 em diante. Você que não consegue acompanhar com a Bíblia, não tem problema. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus falar, deixe a palavra de Deus, né, fazer o trabalho dela dentro do seu coração. Amém? Então nós vamos no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33, a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: A outro salvou, salvam-se a si mesmo agora. Tu és o Cristo, escolhido de Deus? E também os soldados escarneciam dele, chegando a ele e apresentando-lhe vinagre, e diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicos: Este é o rei dos judeus. Bom, olha só, né? Jesus passando aí por uma grande humilhação, né? Por uma grande dor, terrível dor, crucificado, né? A ponto de encerrar aí o seu propósito. Mas eu acredito que esse foi um dos piores momentos da sua vida, né? Como já não bastasse a dor, ainda, né, sendo escarnecido, sendo zombado das pessoas que estavam ali ao seu redor. E nós vemos aqui um ato de Jesus tão lindo, nós vemos uma atitude de Jesus tão maravilhosa, que é a qual nós queremos aprender hoje. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes nós lemos essa passagem, nós lemos o contexto e nós pensamos, mas Jesus ele era Deus, né? Jesus ele era Deus, então ele conseguia. Não, Jesus ele era carne. Ele era um Deus encarnado, né? Ele tinha os mesmos desejos, ele tinha as mesmas aflições que nós passamos, as mesmas dores que nós sentimos. Jesus ele tinha, né? Ele não era um Deus que estava imune aqui, não. Ele era filho de Deus, mas ele passava por tudo que nós passamos. E ele nos ensinou. As suas atitudes de humildade, de amor, nos ensinou. E por isso que nós temos a palavra de Deus, para aprender com ela. Será que nós teríamos tal capacidade de, num momento desse, pedir para que Deus perdoasse essas pessoas? Será que nós conseguiríamos liberar perdão para essas pessoas que estivessem fazendo isso conosco? Eu acredito que não. Por menos, nós não conseguimos liberar perdão. E é por isso que nós estamos nessa série de mensagens, para que nós possamos aprender com Jesus, para que Deus possa nos ajudar através do Espírito Santo, ter as atitudes de Jesus, aprender a perdoar as pessoas. Aqui, o Senhor Jesus disse, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes, em meio, como eu disse ontem, em meio à briga, à confusão, a momentos, né, de fúria nosso, nós ofendemos as pessoas. Às vezes uma situação desse tamanhozinho, ela se torna tão grande, uma proporção tão grande, que nós não conseguimos mais perdoar aquela pessoa.
né? Algo tão pequeno, às vezes é uma fala, às vezes é uma resposta mal dada, às vezes até mesmo uma brincadeira, né? Mas uma brincadeira de mau gosto que leva a confusões, briga, até a morte. Nós vemos histórias e mais histórias a respeito disso, né? Então, nós temos que entender que muitas vezes as pessoas, elas não sabem o que elas fazem, elas não sabem o que elas fizeram, ou nós não sabemos como que aquilo chegou naquela situação tão grande que fez com que casamentos fossem desfeitos, famílias terminassem ali os relacionamentos, amizades fossem acabadas por falta de perdão, né? Situações que se tornaram tão grandes de algo tão pequeno. Então nós temos que aprender com Jesus, a rogar a Deus, falar: Senhor, perdoa aquela pessoa, ela não sabe o que ela estava fazendo. Senhor, me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda. Nós temos um grande problema, nós seres humanos. Nós ficamos remoendo, nós ficamos ouvindo aquela palavra que a pessoa falou, nós ficamos trazendo para os dias de hoje aquilo que já passou, nós ficamos aqui dentro de nós carregando tudo aquilo. Nós muitas vezes conseguimos fechar os olhos e enxergar a cena daquilo que aconteceu, de uma briga, de uma confusão, né? Aonde gerou a situação da falta de perdão ou aonde começou tudo. E aí aquilo que nós ficamos remoendo, vivendo dentro de nós, só vai fazendo com que o ódio, a raiva, a falta de perdão, ela não seja liberada na nossa vida, né? Então nós temos que, primeiramente, nos esquecer do que aconteceu. Né? Quando eu digo nos esquecer, né, nós já falamos em outro vídeo, não tem como muitas vezes nós termos uma amnésia, né, apagada na nossa mente, aquele momento, mas nós temos o poder de fazer com que aquele momento ele deixe de ficar aqui, ó, dentro da nossa mente ou trazendo para o nosso coração as emoções. Nós não temos muitas vezes controle sobre o que vem na nossa mente, mas nós temos o controle sobre o que vai permanecer na nossa mente. Então, o primeiro passo é você esquecer aquele momento, é você esquecer aquele dia, esquecer aquela briga, esquecer aquela confusão, esquecer o que a pessoa fez para você. Tenta colocar um basta nisso. E aí você vai diante de Deus. Pai, você vai orar, você vai falar para Deus o que você está sentindo, você vai colocar tudo para fora, você vai explicar para Deus o que está dentro de você, o que aquela pessoa fez ou o que você fez para aquela pessoa, e aí você vai liberar perdão para ela diante de Deus, e você vai pedir para que o Senhor prepare um momento para que você possa conseguir liberar perdão para essa pessoa pessoalmente. Eu falo isso para você porque eu já vivi isso, né? Foi uma experiência que eu me coloquei diante de Deus e pedi para que Deus me desse um momento, uma oportunidade, né? De eu reencontrar essa pessoa e passado anos eu consegui reencontrar essa pessoa e consegui dentro de mim, né, aliviar aquele sentimento que me magoava, que me entristecia, né, por algo que aquela pessoa tinha feito para mim. Então é incrível, é maravilhoso como Deus ele trabalha mediante a um pedido, a uma oração. E hoje nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais com o perdão. Hoje nós vamos aprender com Jesus. Primeiramente, para que o perdão seja liberado, nós devemos orar, nós devemos pedir para Deus nos ajudar. Nós pedimos para Deus perdoar aquelas pessoas ou nos perdoar pelo que nós fizemos, pelo que nós muitas vezes nem queríamos fazer, como diz aqui, eles não sabem o que faz. Muitas vezes aquela pessoa, ela não queria fazer isso. Nós já falamos em outros vídeos, né? Na maioria das ofensas, na maioria dos erros que as pessoas cometem, não são premeditados. Elas não fazem assim, hoje eu vou sair de casa, ou hoje eu vou magoar aquela pessoa, hoje eu vou agir dessa forma, hoje eu vou fazer algo de ruim. Na maioria das vezes não. São situações desse tamanhozinho que elas se tornam tão grandes e que quando nós vemos, perdemos o controle e aquilo destruiu famílias, amizades, relacionamentos. Então que hoje nós possamos entender que muitas vezes as ofensas que as pessoas cometem ou até mesmo que nós cometemos com alguém, nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. E aí entra uma outra situação, né, que muitas vezes tem pessoas que não acreditam nisso, né? Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, o mal, ele veio para matar, roubar e destruir.
E Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. E infelizmente, né, o diabo ele se aproveita às vezes de uma palavra, de uma resposta, de uma brincadeira e ele lança uma semente do mal para que ali haja uma briga, uma contenda, uma confusão e que aquela família venha a ser desfeita, que haja um fim naquele casamento, naquele relacionamento, naquela amizade, onde pai e mãe ficam brigados, onde haja confusão. Enfim, o nosso tempo já se excedeu, me desculpe, é muito rápido, apenas 10 minutos, mas eu vou encerrar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar nesse dia de hoje a você aprender começando a orar. Começa orando, liberando perdão em oração e o Senhor vai preparar esse momento. Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo e eu te espero aqui no próximo vídeo. Até mais!